um motivo para dizer glória a Deus. Eu quero externar minha gratidão por poder estar aqui mais uma vez na instrumentalidade de Deus, com a responsabilidade de fazer a exposição da palavra. Nesses primeiros minutos, a Rosângela, que é a anfitriã da casa, mesmo na sua ausência, que os obreiros locais transmitam minha gratidão à pastora Rosângela, gratidão ao pastor Leleco, que me ofertou esse honroso convite para poder estar aqui, compartilhando com os irmãos um pedaço de pão. Eu trouxe uma flecha inflamada de Volta Redonda, e eu queria disparar nessa noite aqui, nessa igreja, e eu acredito que esta palavra irá incendiar o teu coração, e que nesse ano você viva a profundidade do Evangelho e do cristianismo. A minha palavra, mais uma vez, é gratidão. A gratidão é a memória do coração. Nós precisamos ser gratos, e eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Certo pensador disse uma vez: a ingratidão é uma flor colhida no jardim do inferno. Então não seja ingrato, seja grato a Deus por estar aonde você está e ter o que você tem. Eu te convido a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Evangelho por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Eu peço que você que trouxe seu exemplar da Bíblia, seja ele impresso ou virtual, permaneça aí com ele, para que a gente possa fazer uma leitura e aplicar algumas lições da pesca maravilhosa. Lucas 5, verso 1 diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. A Bíblia Sagrada, ela começa neste texto, nesta narrativa, falar sobre um dos milagres que Jesus realizou, que eu mais gosto. É o milagre da pesca maravilhosa. É o milagre do barco cheio. Falar de pesca maravilhosa, falar de barco cheio, é falar do final de uma história. História essa que começou com pesca frustrada e barco vazio. Só existe pesca maravilhosa porque houve pesca frustrada. Só existe barco cheio porque uma da história, esse barco estava vazio. Talvez hoje eu esteja pregando para alguém que está vivendo o tempo da pesca frustrada e do barco vazio. Mas eu vim de Volta Redonda dizer para você que fase não é o fim, e que uma estação frustrada não representa uma história fracassada. Ainda há um barco cheio para você, e ainda há uma pesca maravilhosa para você experimentar. Lucas, ele escreve um evangelho investigativo. Lucas é minucioso na escrita. Lucas é cirúrgico ao escolher as palavras para o cânon bíblico, para o evangelho de Jesus na sua perspectiva. Lucas começa, e ele começa o versículo com uma palavra essa no grego koiné, que é egeneto, ou egeneto. Egeneto é aconteceu. Ele poderia começar este milagre, esta narrativa bíblica,
de inúmeras maneiras, mas ele começa usando a expressão no grego koiné, egeneto, aconteceu. E por que, pastor, você faz questão de introduzir a sua prédica falando sobre egeneto, aconteceu, que no grego é fato concretizado? É simplesmente para dizer algo para o teu coração, que tudo que você proferir em 2025 não será apenas uma palavra que prevê um futuro que não ocorreu, mas a palavra que você começar a proferir é: aconteceu. E por que, pastor? Porque quando eu olho para esse versículo, conhecendo a história, alguém poderia dizer: essa pesca é um mito, essa pesca é fake, essa pesca não aconteceu. Mas Lucas começa o capítulo dizendo: aconteceu. Ainda que pessoas não acreditem, você vai dizer: aconteceu na minha vida, aconteceu na minha história, aconteceu na minha família. Eu quero liberar um decreto para você nesta noite de sexta-feira. Quando você começar a testemunhar, a primeira palavra que você usará é: aconteceu, é fato, se concretizou. E Lucas começa dizendo: aconteceu, exatamente para prender a atenção do leitor. O filósofo Ricardo Batista, brasileiro, diz que não importa para um autor, um escritor, desenvolver bem o seu argumento, mas ele precisa começar bem o seu argumento. Porque quem começa bem um argumento, ele vai gerar interesse no leitor, e o leitor vai acabar continuando lendo, continuando ouvindo. Então Lucas, de uma maneira cirúrgica, ele começa dizendo: aconteceu. E o que aconteceu? Jesus estava. Aconteceu que Jesus estava. Isso quer dizer que o que acontece só acontece porque Jesus estava. É redundante, mas necessário e intencional. Tem coisas que estão acontecendo que só estão acontecendo porque Jesus está. Porque se Jesus não estiver, não vai acontecer o que está acontecendo. E aconteceu que Jesus estava. Onde Jesus estava? No lago de Genezaré. E a Bíblia diz que uma multidão estava ali. Para quê, pastor? Para ouvir a palavra de Deus. Essa multidão que está em Lucas 5 é muito diferente da multidão de João 5, versículo 3. Porque em João 5, versículo 3, a Bíblia diz que tem uma multidão de cego, de coxo, de paralítico. E o verso 4 do capítulo 5 de João diz: esperando o movimento das águas. O capítulo 5 de João mostra uma multidão que espera um movimento, e que só está onde está por causa de um movimento. Mas Lucas 5 mostra uma multidão que não está interessada em movimento, mas está interessada na palavra de Deus. Eu acredito que você não veio aqui apenas para viver ou ver um movimento, mas você veio aqui porque a palavra está sendo aberta, e aonde a Bíblia é aberta, tem resposta de Deus, tem direção de Deus, tem instrução de Deus, e Deus quer nos instruir nessa noite. Eu estou próximo, eu estou junto, eu estou presente. Onde? Lago de Genezaré.
E o que é esse lago de Genezaré? O território da vergonha de Pedro, o território do fracasso de Pedro. Jesus está no lugar onde Pedro estava envergonhado. Jesus está. Verso 2, olha comigo. E viu. Jesus está. E agora, Jesus viu. E o que Jesus viu? 2 barcos. Jesus viu 2 barcos. E ele vai escolher um. Eu vim pregar sobre lições da pesca maravilhosa. E a primeira lição da pesca maravilhosa que eu vou extrair desse texto é: ele sempre teve e terá outra opção, mas ele preferiu me escolher. Deus tem opções melhores do que eu, mas ainda assim me escolheu. E se ele me escolheu, eu preciso entender, ele até vai entrar no meu barco, mas existem outros barcos disponíveis que ele também pode usar. E aí o céu está nos comunicando uma verdade hoje, e a verdade é essa: se ele quer usar o teu barco, esteja disponível e pronto para entregá-lo para Jesus imediatamente. Jesus está, e por Jesus estar, Jesus viu. E Jesus que está e que viu, verso 3, entrando. Jesus está, Jesus viu, Jesus entrou. Mas perceba que Jesus entrou, porque no verso 2, os discípulos desembarcaram. Os discípulos saíram do barco. E então Jesus vai entrar. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele diz algo para Pedro. E o que ele diz para Pedro é: Pedro, você está lavando a sua rede. Esse lavar as redes significa que o pescador havia concluído o seu trabalho. Era o final do expediente lavar a rede. Lavar a rede significa: eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas agora chegou ao final, vou lavar as redes. Vou limpar a minha ferramenta de trabalho para voltar à minha casa, para voltar à minha residência. Então significa que Pedro, lavando as redes junto com André, seu irmão, está dizendo, ainda que através de ações, a pesca chegou ao fim. A pesca chegou ao final. E é interessante que Jesus entra no barco de Pedro, exatamente no momento que Pedro acredita que é o seu final. Deus é especialista em transformar aquilo que o homem diz que é final em começo. Deus vai pegar situações que você já decretou é o final e vai transformá-la em começo. Deus é especialista em começar a trabalhar quando o homem, quando a mulher atingem o seu limite. Se você ir em Lucas capítulo 7, você vai ver a ressurreição do filho da viúva de Naim, onde Jesus encontra-se com a mulher na porta, porque porta fala de limite. Porta significa limite. Quando a mulher está chegando no seu limite, Jesus chega e diz: o teu limite é o começo do meu trabalhar na tua vida.
Ele está lavando as redes e Jesus olha para isso, e isso chama a atenção de Jesus. E eu queria aplicar isso aqui para você. A segunda lição que eu vou extrair desse texto é: lavar a rede significa estar pronto para uma nova oportunidade. O barco está vazio, a pesca foi frustrada, a noite foi trabalhosa e sem resultado, mas eu preciso estar preparado para uma nova oportunidade. O que ele está dizendo é: eu nunca poderei cronometrar o tempo de uma nova oportunidade, mas eu preciso me preparar para todas as oportunidades que a vida me der. Paulo cita em Efésios 5,16, na NVT: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo também escreve em Colossenses capítulo 4, versículo de número 5: aproveitai todas as oportunidades. Lavar a rede é estar preparado para uma nova oportunidade. É melhor estar preparado para uma oportunidade e essa oportunidade não chegar, do que você ter uma oportunidade e não estar preparado para ela. É o céu dizendo para mim, é o céu dizendo para você: 2025 não tem desculpas, porque Deus está falando nesse janeiro profético: ande preparado para as oportunidades. Eu já estou entrando em geografias que você vai pisar para te dar oportunidades. Esteja preparado. É tempo de Deus levantar um rebanho, uma igreja, um povo preparado para as oportunidades. Esteja preparado. Que suas redes estejam limpas, porque Deus tem oportunidades extraordinárias para lhe entregar. A Bíblia diz que Jesus então entra num barco, e quando ele entra, ele diz assim no verso 3: afaste esse barco da terra. O que Deus, o verbo encarnado, está pedindo a Pedro? Eu quero que você coloque a mão nesse barco e empurre ele. O que Pedro está fazendo? Empurrando o barco. O barco é de madeira. Quem sobe no barco é Jesus. Esse barco agora se transforma em uma plataforma. Esse barco agora se transforma em um lugar de evidência. Por quê? Porque Jesus vai falar nesse barco. E o que Pedro está fazendo? Empurrando o barco. A verdade é, pastor Leleco, que tem muita gente que quer subir no barco, mas pouca gente quer empurrar o barco. Eu vou repetir de forma andragógica para você entender. Tem gente que quer subir na plataforma, mas não quer ajudar a empurrar a plataforma. Tem gente que quer estar em evidência, mas não quer empurrar o barco de outro. Eu preciso ter a mesma energia e disposição para empurrar barco, da mesma forma que eu quero subir no barco. Pedro, você está preparado para ver eu usar outra pessoa? Pedro, você está preparado para ver eu abençoar outra pessoa? Na escola de treinamento de Jesus, primeiro eu empurro o barco, depois eu subo no barco. Deus está dizendo: Pedro, você precisa estar preparado, porque você, Pedro, hoje empurra um barco, mas amanhã você estará em cima do mesmo. Hoje você empurra o barco e ninguém te vê empurrando o barco, mas um dia você vai estar em cima do barco e as pessoas vão ver e reconhecer quem você é.
Porque no ministério ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Mateus 27:33, a Bíblia diz assim: chegaram no Monte Caveira, no Gólgota, no Calvário. A Bíblia diz que chegaram no plural, é Jesus chegando. Mas Jesus não está chegando sozinho, porque no versículo 32 tem um Simão Cirineu que ajuda ele a carregar o patíbulo da cruz e chegar no Calvário. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todo lugar que você chegou um dia, você precisou de alguém para te ajudar. Se alguém falar, eu cheguei sozinho, você é mentiroso e ingrato. Porque nós precisamos de pessoas para chegar a lugares específicos e estabelecidos por Deus. A Bíblia diz: Pedro, afasta o barco. Jesus então olha para a situação de Pedro, mas primeiro ele vai alimentar a multidão. Pedro olha para um barco que está vazio, mas Jesus entra no barco vazio de Pedro. É um momento de adversidade, é um momento em que Pedro se sente fracassado e impotente. Pedro se sente incapaz. E deixa eu liberar uma palavra para você: a incapacidade humana é a plataforma de atuação da onipotência divina. Eu repito, a incapacidade humana é a plataforma de atuação da onipotência divina. O barco da incapacidade de Pedro é a plataforma onde a onipotência do Deus poderoso se manifestará. Ele entra em um barco vazio, porque os critérios da escolha de Deus é soberana. Ele não escolhe os melhores, ele escolhe os disponíveis. Porque talvez se o barco tivesse cheio, Jesus tivesse que disputar lugar com peixe. E ele não está na nossa vida, no nosso coração, para disputar espaço com ninguém. Ele quer prioridade. Ele quer primazia. Ele ensina a multidão. E o texto diz: quando ele acabou de falar, disse a Pedro: vamos onde as águas são mais profundas. Vamos onde as águas são mais profundas. Você é uma igreja inteligente. Você é de uma igreja bíblica. Ele não tem poder de trazer o cardume escondido para a superfície. Se ele dá uma palavra, ele traz o peixe para a superfície. Mas ao invés de trazer o peixe para a superfície, ele quer me levar a águas mais profundas. Eu vou repetir: Deus poderia trazer muitas coisas até você, mas Ele está dizendo: campeão, eu não vou trazer as coisas para você, eu vou preparar para você, mas você terá que ir buscá-las. Vá até as águas mais profundas. Vá até onde as águas são profundas. Essa profundidade aqui é onde as âncoras não conseguem fixar a estrutura do barco. Caminhar com Deus é caminhar com fé. E caminhar com fé é andar onde a lógica, a razão e a previsão humana não valem de nada. Andar por fé é andar vivendo o sobrenatural a cada dia. Pedro, ele vai olhar para Jesus no verso 5. E a versão King James atualizada diz: confiando na tua palavra, eu lançarei
a rede. O que Pedro está dizendo? Senhor, eu confio na tua palavra. Querido, você diante de cenários de dificuldade e diante de situações complicadas, precisa confiar na palavra que você recebeu. Se você recebeu uma palavra, não importa se a geografia é desfavorável, não importa se a situação é complexa, acredite na palavra que você recebeu. Ele diz, confiando na sua palavra. Ele está mostrando o seguinte: a disposição que eu tenho de lançar a rede revela o quanto de fé eu tenho. A disposição que eu tenho de lançar a rede revela o tamanho da fé que eu tenho, confiando na tua palavra. Eu lançarei as redes. Ele confia na palavra, ele obedece à palavra. E quando ele confia na palavra, quando ele obedece à palavra, o versículo 6, na Almeida Corrigida Fiel diz: e eles colheram. Eles colheram. A palavra colher, ela soa bem quando está se colhendo na terra, mas Pedro está colhendo em águas. E por quê? Porque ele está obedecendo uma palavra. Quem obedece conhece um Deus do sobrenatural. Eu quero dizer para você que a obediência gera providência, e não existe geografia estéril para quem é obediente. E eu vou de novo: não existe geografia estéril para quem é obediente. Se você está debaixo de uma palavra, a geografia estéril, por causa da sua obediência, se tornará fértil para a glória do Deus eterno. Alguém pode levantar a mão, e alguém talvez me pergunte: pastor, por que eu tenho que levantar a mão? Porque está na Bíblia, Salmo 134, verso 2: erguei as mãos no santuário. Levanta a tua mão. Você não veio assistir um show, você não veio para uma palestra, você veio receber uma palavra profética para o teu ano. E a palavra é essa: se você me obedecer, eu te abençoarei. Deuteronômio 28, verso 8, a Bíblia diz: e o Senhor garantirá a bênção, se atentamente você ouvir e obedecer. Deus está dizendo: obedeça a minha palavra, confia na minha palavra, porque o cardume escondido vai ser liberado para a tua rede. O cardume escondido será liberado para a tua rede. É Deus dizendo para alguém: coisas que parecem que estavam escondidas, eu estou liberando hoje. Lança a rede, Pedro. E por quê? Porque você vai viver milagre. Em uma manhã ordinária, em uma manhã comum, Pedro vai viver algo extraordinário. Essa noite poderia ser ordinária e comum para muita gente, mas talvez para uma pessoa que entrou aqui, essa flecha que eu estou liberando vai dizer para você: essa noite será extraordinária e especial. E por quê, pastor? Porque o Salmo 77, versículo de número 14 diz, na NTLH: tu és o Deus que faz milagres.
Tu és o Deus que faz milagres. O que é milagre? É uma intervenção divina na impossibilidade humana. Onde existe uma impossibilidade humana, existe então uma intervenção. E quando Deus intervém na história, aquilo que não existe passa a existir. E aquilo que já existe, Ele cria ou multiplica. Eu vou repetir para você entender e melhorar um glória hoje. Deus pode trazer à existência o que não existe, mas aquilo que existe, ou Ele transforma ou Ele multiplica, porque Ele é o Deus que faz milagre. Ele é o Deus que faz milagre. A Bíblia diz no Salmo 77, verso 19: Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu a marca dos seus pés. A Bíblia está dizendo, o mar está aberto. E quem vê o mar aberto pergunta, quem abriu o mar? Porque não há nenhuma marca no chão, não há nenhum vestígio, não há nenhuma pegada no chão. Mas o Deus invisível, conforme o poeta francês e teólogo Victor Hugo diz, Ele pode ser invisível, mas Ele é evidente. Deus invisível, mas evidente, abriu um caminho no meio do mar, abriu estrada no meio do oceano. Ninguém viu a marca do seu pé, mas alguém diz, foi Ele que abriu, foi Ele que colocou, foi Ele que honrou. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor, porque Ele vai na frente. O Salmo 40, Isaías 43:16. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar e uma estrada no meio das águas perigosas. Deus está dizendo, eu tenho o caminho certo no meio da tua adversidade. Eu sei onde o peixe escondido está. Eu sei onde o cardume escondido está. Pedro, lança a rede. E hoje eu digo para você, lance as redes. E eu amo esse texto bíblico. E na NVT, que é a nova versão transformadora, ele está escrito assim, Eclesiastes 3:15, parte B. Porque Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. É milagre repetido em época diferente. É o Deus que fez milagre ontem que faz milagre hoje. É o Deus que fez milagre com os 613 personagens da Bíblia, mas é o Deus que faz milagre na minha vida, na minha casa. Deus está dizendo, eu sou o Deus que faço milagres conhecidos em épocas diferentes. Ele já curou uma vez, Ele cura pela segunda vez. Ele já libertou uma vez, Ele liberta pela segunda vez. Ele já abriu uma vez, Ele abre a segunda vez. Ele já restaurou uma vez, Ele restaura a segunda vez. Ele já multiplicou uma vez, Ele multiplica pela segunda vez. Existem milagres repetidos que estão sendo liberados sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre esta igreja local. E Deus está dizendo, eu faço milagre repetido em época diferente. Lance a rede, lance a rede. Terceira lição, vamos recapitular a primeira lição. Deus sempre vai ter uma opção melhor que eu. Segunda lição
esteja sempre preparado para as oportunidades. Terceira lição: existem resultados que só vamos experimentar se sairmos da superficialidade. Existem milagres que só vamos experimentar em águas profundas. Deus está chamando o seu povo a sair da superfície e a ir ao mar alto, onde as águas são profundas. Quem tem coragem de sair da superfície e ir para a profundidade, vive resultados inéditos. Se você quer viver com a sua rede cheia, vá para águas profundas. Mas se você quer ser vitimista pelas circunstâncias da vida, continue na superfície. A decisão é sua. Opte pela melhor decisão hoje. O seu lugar é águas profundas. O seu lugar são águas profundas. 2025 tem cardumes escondidos para você. E Deus está dizendo: eu quero ver se você tem coragem de entrar no barco de novo e ir para o mar alto. Eu sei que a tua experiência vai dizer: eu sou perito nessa área, e se eu fizer desse jeito vai dar errado. Confiando na sua palavra. Quem confia na palavra não precisa de evidência. Quem confia na palavra não precisa de cenário favorável. Porque é fácil confiar na palavra quando o cenário é favorável, ou quando existe uma evidência de que aquilo vai acontecer. Mas eu quero confiar na palavra. Quando? Anote isso aí depois. A fé é caminhar no escuro e acertar a porta certa. Fé é caminhar na escuridão e acertar a porta certa. Pedro, vamos. Senhor, está de dia. O cardume está escondido, mas pela minha fé eu vou caminhar na escuridão e eu vou acertar a porta certa. Eu vou lançar a rede, e o cardume que estava escondido virá para a rede. Oh, glória! Porque esse Jesus que entrou no barco de Pedro quer entrar no meu barco e no seu. Esse Jesus que está fazendo Pedro viver algo inédito, quer fazer você viver algo inédito também. Pedro lança a rede, e os cardumes escondidos, aleluia, começam a ir para a rede de Pedro. Pedro, falar com o cardume eu falo, lançar a rede você lança. Você conhece a história de Josué, o sucessor de Moisés? Deus deu a Josué duas garantias. Quantas garantias? Quantas? Primeira garantia: eu estarei contigo onde você for. Garantia da presença. Eu garanto, Josué, onde você for, eu vou contigo. Mas Josué, tem outro detalhe: onde pisar a planta do seu pé, eu te darei. Então ele recebe uma garantia: presença. Segunda garantia: conquista de território. Ele tem a presença e ele tem a promessa de conquistar territórios. A promessa é: onde você pisar, te darei. Você, como uma pessoa inteligente, me responde, ou responde para você mesmo: quem determina o tamanho do território de Josué? Deus ou ele? Quem determina o tamanho do território? Deus ou Josué? Quem determina o tamanho do território? Josué.
onde pisar o teu pé. Deus já fez a promessa. Mas se você não atravessar fronteiras, o teu território não vai crescer. Eu já dei territórios, e é onde você pisar. Mas lá tem gigante, vai lá, porque eu expulsarei os gigantes. Mas tem barreira, vai lá, eu derrubo as barreiras. Mas lá é inóspito, vai lá, porque os desertos florescerão quando você chegar. Eu estou dizendo, Josué, é presença e promessa de conquista de território. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: lança a rede. Eu já falei com os cardumes. Lance as redes. Eu já falei com os cardumes. Quarta e última lição. O barco dele se enche. O barco de João se enche. Eles voltam para a praia. Quando eles voltam para a praia, Jesus faz um convite a Pedro. Pedro, segue-me. Pedro, vem comigo. Pedro, caminha comigo. Quarta lição: Deus não chama ninguém que não tenha algo para renunciar. Eu vou repetir: Deus não chama ninguém que não tenha algo para renunciar. Se Jesus chegasse para Pedro com um barco vazio e convidasse Pedro para seguir, é muito provável que Pedro deixasse o barco vazio para seguir Jesus. Porque deixar algo vazio, deixar algo fracassado para trás, é fácil. Mas agora, o barco está cheio, tem sucesso, tem resultado. Mas Deus não chama ninguém que não tenha algo para renunciar. O tamanho da tua renúncia determina a proporção de influência do seu ministério. A influência do seu ministério é proporcional ao tamanho da sua renúncia. Evangelho é deixar algo para trás para viver algo novo que Deus está preparando. Pedro, você me segue? E aí a Bíblia vai dizer no verso de número 11: deixando tudo. Deixando algumas coisas, deixou tudo. Quando a Bíblia diz deixando tudo, ele deixou o barco cheio, e ele deixou a geografia que ele estava. Pedro está deixando lugar e coisa. Deixa o barco e deixa o lago. Mas quando você lê a mesma passagem, em Marcos 1, verso 20, a Bíblia diz que eles deixaram o pai. Renúncia de lugar, renúncia de coisas e renúncia de pessoas. O Evangelho é viver uma vida de renúncia, porque Deus não chama ninguém que não tenha algo para renunciar. Pedro, André, Tiago e João tiveram a maior experiência da vida deles, pesca maravilhosa. Mas eles não colheram lucro de nenhum peixe, porque eles deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Que você esteja disposto em 2025 a renunciar à superfície para viver a profundidade. Você sabe que quanto mais profundo, maior a pressão.
A pressão aumenta conforme a profundidade cresce. Mas por mais pressão que eu sofra, eu vou entender, a profundidade pode até fazer as formas se alterarem, mas não muda a essência delas. Deus quer nos levar no profundo para revelar quem realmente nós somos. Você sabe que o texto termina com um barco cheio, mas com discípulos dispostos a largar um barco cheio para seguir ao Rei Jesus. Que eu e você possamos reverberar essa palavra e que nós possamos entender, nós precisamos deixar coisas, lugares e pessoas para servir Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, você que acredita no profético. Eu sempre digo que em ambientes proféticos palavras viram decretos. Eu sempre digo que quando uma palavra é liberada do altar, encontra a fé do ouvinte, o sobrenatural acontece. Vocês estão recebendo porções diárias que ativam a fé, que ativam a esperança, que ativam a coragem, que animam. E hoje eu quero ser instrumento de Deus para te convidar. Lance as redes, porque existem cardumes escondidos para você. Eu não vou gritar, eu não vou pular, eu não vou rodar, mas eu sinto o peso desta palavra. Urimicandarabasheia, Urimicalabarassuria. E Deus disse para mim: filho, libera para este povo que os cardumes já estão nadando. Uramassuri remas. Haverá um encontro dos peixes com a sua rede. Haverá um encontro com a bênção e a sua casa. Haverá um encontro entre a vitória e a sua vida. Alguém acredita, pode se expressar verbalizando um glória ou um aleluia. Deus está dizendo para alguém nesta noite: renúncias geram recompensas, obediência gera providência. Eu tenho peixes para você. Eu quero liberar que suas redes ficarão cheias em 2025. Pelo menos 3 pessoas receberam. Eu vou tentar a última vez. Suas redes ficarão cheias em 2025. O teu barco vai se encher em 2025. Você pode bater na mão de quem está do teu lado e liberar essa palavra para alguém. Vai se encher os vazios. Vai se encher os vazios. Os vazios serão preenchidos na tua vida. Os vazios serão preenchidos na sua história. Se alguém acredita aqui na Igreja Metodista Central de Muriaé, levanta essa mão, abra essa boca, porque tem peixe chegando. Deus está dizendo: a pesca será maravilhosa. A estratificação atual não vai determinar o saldo final. Urimicandaraya. Eu estou falando por profecia nessa casa. O estado atual é barco vazio, é gente de cabeça baixa, é gente preocupada. Mas essa estratificação momentânea não afetará o saldo final. Tem surpresas a caminho. Tem surpresas a caminho. Uriandaraia. Eu estou sentindo a graça de Deus, pastor Daniel, e o céu manda eu gritar nessa casa: tem surpresas a caminho.
tem surpresas a caminho. Eu quero te convidar. Pode chamar aqui na frente. Você que quer lançar a sua rede, e você que quer viver uma pesca maravilhosa em 2025, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você pode, se coloque de pé, mesmo que você ainda não venha aqui, mas se coloque de pé. Vai ter uma equipe aqui de intercessão, não vai ter, pastor Leleco, que vai interceder pelo povo, que vai profetizar